Fala, meus ataques e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de uma jovem que vai falar sobre Konoha Sato. Uma jovem que reencarna no mundo de sua própria história sombria, escrita durante o ensino médio. Agora ela é Yana Magnolia, a pior vilã de sua criação. Me desculpe, mas eu vou dar pausa aqui no vídeo. Pronto. Yana Magnolia, pior vilã de sua criação, em uma aventura de fantasia sobre o amor e magia envolvendo a filha de um conde, né? E cavaleiros que a amam, Konoha, ao abrir os olhos, percebe que está no corpo de Yana, a personagem que ela mesma concebeu como a antagonista em sua história. Estou falando de A História Sombria da Vilã Reencarnada. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos o Yomi. Ele tinha aparecido no episódio anterior e agora ele estava querendo eliminar o Sol, né? O Sol, né? E por conta disso, a Yana poderia sofrer também com a morte por conta que o Yomi é viciado nela, é apaixonado por ela. Mas ele consegue, o próprio Sol, ele consegue se livrar da magia que o Yomi tinha feito para ele, né? Que ele tinha lançado uma magia de vento e tudo mais. Mas ele cai completamente perfeito, né? Ele cai completamente perfeito, como se fosse aquela queda de herói, como o Deadpool fala, né? E ele começa a desconfiar novamente da Yana. A Yana estava quietinha, estava fazendo nada, não estava tendo nenhum problema, né? E aí a desconfiança de todo mundo tinha sumido. Só que com a aparição do Yomi, e por conta dessa vontade de eliminar tanto Konoha quanto o Sol, o Yomi no caso, ele decide voltar essa desconfiança para Yana, que acaba se preocupando, pois ela estava fazendo de tudo para não ser ameaçada de morte, né? Ela estava protegendo a Konoha, estava protegendo todo mundo, né? Para não ter uma certa desconfiança dela mesma, né? E aí ela tenta evitar tudo isso, né? Mas como acabou dando muito certo, não dando muito certo aquela situação da magia, o Yomi ele decidiu envenenar o chá. Mas a Yana sabia o que ele iria fazer e por conta disso ela esbarra sem querer no Yomi. Ela sabia que o Yomi tinha ido estudar numa escola de magia e também tinha aprendido um pouco de veneno. E por conta disso ele tinha envenenado o chá que ele ia dar tanto para Konoha quanto para o Sol, né? Que ela ia dar para os dois, no caso, né? Que ela ia dar para os dois. Só que ela acaba esbarrando para quebrar a xícara e impedir esse envenenamento, né? Impedir tudo que iria ocorrer. O Sol ele acaba encostando no líquido, né, que estava no chão e percebendo que aquele chá estava completamente envenenado, né? Ele estava envenenado e tudo mais. A Yana, ela tenta tirar ele dali para que ele não percebesse o resto do que estava acontecendo, né? Ela não percebesse, né, o que estava acontecendo ali naquela situação, né? E por conta disso, né, o Yomi ele tinha ativado outra magia. Ele tinha ativado uma outra magia que acaba invocando meio que um monstro, né? Meio que um monstro ali perto ali da Konoha. A Yana, sabendo o que estava acontecendo, ela parte para tentar proteger a irmã. Ela parte para tentar proteger a Yana, né? A proteger a Konoha. Só que ali ela não estava conseguindo, ela acaba torcendo o pé. E tudo mais. Mas o Ginoforge e o Sol eles acabam aparecendo e derrotando aquele monstro que o próprio Yomi tinha invocado, né? Ativado uma magia para invocar aquele monstro. Só que os dois, no caso, Ginoforge e Sol, vão até a Konoha, porque eles estavam achando que ela estava ferida e tudo mais, porque aquilo foi uma ameaça do Yomi. Só que eles não entendiam que era o Yomi que estava fazendo isso. E começaram a desconfiar novamente da Yana.
né? A Yana, ela tinha torcido o pé, o Yomi vai até ela, né? Porque... E aí, como começam a acusar a Yana de ter feito isso, o Yomi, ele decide desafiar o Sol para um duelo. E o Sol acaba aceitando, só que a Yana não queria que isso acontecesse, não queria que esse duelo acontecesse, porque se um dos dois morresse, ela poderia levar a culpa. E com isso, ela seria morta. Tanto porque o Yomi é uma pessoa importante para ela, né? É uma pessoa que ela não quer que morra. Quanto o Sol. O Sol é importante para Konoha. Então, se ele morrer, a culpa vai cair sobre ela novamente. E ela pode levar uma sentença de morte. Então, ela quer se livrar dessa bandeira da morte que está perseguindo ela já faz uma cota. A própria Konoha tenta impedir, mas ela também é ameaçada a fazer um duelo. E por conta disso, o Sol acaba ficando mais irritado e ele parte para esse duelo. Eles vão até um lugar. O Gnoford decide ficar como juiz desse duelo, apesar de que a Konoha tinha tentado impedir, só que, como eu disse, o Yomi tinha ameaçado ela. E o Sol tinha ficado muito irritado com toda essa situação. E ali, a própria Yana, ela tinha percebido que a mão do Sol, ela estava machucada por conta daquilo que aconteceu no episódio anterior. Que ele salvou ela de cair do telhado e tudo mais. E por conta disso, né, ela decidiu entrar no meio da luta, né, falando que ele estava com a mão machucada, que ele não poderia lutar, que ele não poderia batalhar e que isso seria uma vergonha para o deus da batalha e tudo mais. E aí ela pega a espada da mão do Sol e desafia o próprio Yomi nessa luta. Ela desafia o próprio cara que é apaixonado por ela, que é vidrado por ela, que tá fazendo tudo isso por ela, né? Mas ela não quer que ele faça isso por ela. Por quê? Porque ela não quer morrer. Ela já morreu no mundo anterior e agora tá reencarnada como a Yana. E ela não quer morrer assim tão cedo, né? Ela não quer morrer. Esse é o problema. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.